Olá, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma live hoje, um tema super legal. Depois vocês me falam aqui se a luz tá boa. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, querida? Gente, hoje nós vamos fazer uma live super legal. Eu convidei uma pessoa muito especial que tá bombando, tá, no Brasil, e eu tenho muito orgulho do que eu vou falar sobre ela agora, tá? Então, é a doutora Leila Bloch vai falar com a gente sobre transplante de cabelo. Então, gente, quem tiver interesse, quem conhece, quem quer conhecer um pouquinho mais a fundo como é feito esse tratamento, então entra aí. E quem já entrou, aí, Lu, quem já entrou, já encaminha para quem vai ter interesse por esse tema, tá, gente? Então a gente vai falar sobre transplante de cabelo. Eu tô aceitando a Leila. E eu vou apresentar a Leila para vocês. Oi, Leila, Olá, tudo boa bem? noite, Fer. Tudo bem? Tudo jóia, e Que você? Quanto linda que você tempo? tá, como bonita e a sua casa. Ah, é minha casa, eu faço na sala. Uhum, Eu escondo todas as crianças lá para o fundo da casa e aí eu venho para a sala. sim. Eu, E a você? gente faz um escritório, tudo bem. Eu já coloquei todo mundo para dormir, então vamos lá. Então Fer, vamos muito lá. obrigada pelo convite. É um Ah, prazer, viu? Porque, bom, a gente se conhece desde a época da faculdade, acho que desde tá. 98, né? Fez faculdade com meu primo, E né? mesma Da Dom. faculdade, mesma, sim, com o Bruno, mesma residência. Ah, E você legal. aí arrasando em Araçatuba, né? Ah, Araçatuba e e eu, Birigui também, né? é muito pertinho, né? Então a gente acaba atendendo 11 quilômetros. Uhum. Ô, Leila, eu Sim, acompanho, sim, eu fico super orgulhosa de você, assim, porque eu acompanho, a gente já se acompanha há muito tempo, né? A gente já tem um tempinho de estrada aí na sim. dermatologia, vai te vendo. E eu fico super orgulhosa de ver o posto que você assumiu, assim, hoje no transplante de cabelo, sabe? Eu fico super orgulhosa de ver, porque é uma área, a dermatologia é uma área predominantemente feminina, né? A gente sabe disso. Sim, Mas aí, e a área de cirúrgica, eu também faço cirurgia, mas eu fico tão orgulhosa de ver você assumindo um posto de liderança, assim, e tendo todo esse. Uma mulher, que é um posto que poucas mulheres faziam transplante de cabelo, né? E aí você entrou e é entrou com verdade. tudo, Tem não só poucas fazendo, mulheres. mas poucas Você mulheres e sabe que, Fê, fazendo, que e se no tornando uma final, referência. no começo, até eu tinha preconceito, né? Eu falei, a maior parte dos pacientes é homem, né? Será que vão querer ser operados por uma mulher, né? Como é que vai ser isso? E no final, assim, é um preconceito meu, porque eles falam, ah, não, bom, não sei, né? São os que chegam até mim. As É, mulheres são mais delicadas, têm um senso artístico. Então, eu acho que é bom porque a gente isso. serve de exemplo até para outros Eu, dermatologistas, outras cirurgiãs mais eu novas acho que, um super exemplo, sabe? Eu fico assim, parabéns mesmo, porque você realmente assumiu uma liderança hoje no Brasil, a parte de cabelos e transplante de cabelo, você está arrasando, mas com muita seriedade, muita competência, né? Porque eu ainda acho que a área cirúrgica para a mulher, a mulher tem que correr um pouquinho atrás. Então, eu acho que quem se sim, destaca não é tão bastante fácil. tá? É um orgulho. Eu acho que as mulheres empreendedoras e corajosas, elas que É. vão Até o servindo ano de exemplo, passado, uma vez puxa que você muita falou gente. isso, Fê, até o ano passado, e você também já esteve na mesma situação, né? Gestante, e tudo, né? É, É, muitos pacientes, assim, eu operei até 3 semanas antes de nascerem, né? Então, muitos pacientes, ai, será que você aguenta? Será que você dá conta? Ai, acho que eu vou operar depois, sabe? Tem ainda, né, um certo preconceito, né? Mas a gente é, está aí para mostrar que nós somos fortes, guerreiras e bola para frente. Porque, assim, e temos parabéns. competência, né? Sim, eu acho que o principal é uma base boa, uma formação boa, que isso você também tem e está arrasando aí, Fê. Graças a Deus, né? A gente tem, ai que bom. Mas isso é uma área realmente, transplante capilar. Eu achei super legal conversar com você, porque é uma área que eu não faço transplante capilar.
mas tenho muitos É. pacientes que gostariam de fazer. Eu acho que é uma área que tem um pouco de desinformação ainda. Muitas vezes o paciente não sabe muito como que é, muitas coisas ficaram mais modernas, mudaram. Então, eu acho É, que é legal a gente exatamente. conversar. A Eu acho que informação vai falta melhorar. educação a respeito, né? Falta educação a respeito. Acho que tanto se metade dos homens tem algum grau de calvície, né? Vai perder cabelo ao longo da vida, né? E dessa metade, 50% afirma que se incomoda, né? Os outros 50% Mente. talvez não tenham essa coragem de dizer que se incomodam. Então, É, assim, é muito frequente, é muito frequente. Ao mesmo tempo em que não é assim, algo que é uma doença, enfim, né? Eu falo para os pacientes, né? Não tem nada de mal nisso. Afeta muito a qualidade de vida, e qualidade de vida também é saúde, né? com Então, eu acho certeza. que muita gente deixa de procurar porque tem preconceito, tem aquela história de que é só o metrosexual que vai procurar. E também tem Não é a questão verdade, de né? acharem que, puxa, não fica bom, fica artificial, que é a questão do cabelo de boneca, mas isso é do século passado. Então, a gente fala técnica nova desde, assim, a gente está em Mudou muito, 2020 já. né? Aliás, que ano é esse? É, sim, então, mas é desde o século passado, então a gente já está há 20 anos na técnica de você separar os fios um a um folicular. Então, aquela questão de cabelo em tufo, cabelo de boneca, é algo que já deixou de ser feito, ou deveria ter sido deixado de ser feito já há 20 anos. Então, assim, nos últimos 20 anos foram ocorrendo mudanças para melhorar o transplante, para que ele fique cada vez mais natural. Então, todo o conhecimento que se tem sobre os cabelos, o instrumental, os equipamentos, tudo foi ficando mais delicado para que se consiga tirar os cabelos um a um, colocar um a um da maneira certa, né? O fio certo, no ângulo certo, o mais denso possível, porque isso traz naturalidade, né? Então, eu É costumo verdade. dizer, às vezes eu pergunto para os pacientes, né? Você conhece alguém que tenha feito transplante? Eles falam, não conheço ninguém. Eu acho que provavelmente eles conhecem alguém que tenha E feito não sim, eles perceberam. só não falaram, né? E não percebeu porque ficou Não bom. Então, assim, se você percebeu que alguém fez o transplante de cabelo, é porque não ficou bom. E provavelmente porque usou uma técnica mais antiga. Sim, é porque não Provavelmente. ficou bom, não ficou natural. Então Não tem é para muitos perceber. homens aí andando na rua que fizeram e as pessoas não sabem que Não fizeram, sabe. porque os homens não comentam muito sobre isso, né? Então, às vezes, Ai, é uma busca solitária, é um sofrimento até solitário, porque eles só falam assim, às vezes escondem da própria esposa, escondem do melhor amigo, não falam o que fizeram. Às vezes chega um é paciente lá assim e fala assim, ai, meu amigo me indicou, eu queria usar o mesmo shampoo que ele está usando. boa, né? Esse é o jeito bom de falar. Vai nela que ela dá um shampoo Exatamente. bom. É o shampoo milagroso. Eu acho que a calvície, ela desperta algumas coisas até meio filosóficas, assim. Eu acho que quando o homem decide lutar contra a calvície, eu acho que alguns homens já têm medo de entrar. Não vou entrar numa luta para perder, né? Então eles já nem entram, eles desistem logo de cara. Eu não vou tentar isso porque vai que eu faço tudo isso e perco o cabelo de qualquer jeito. É melhor assumir logo. Eu vejo muita gente assim. E na Eu acho verdade, que os homens são práticos, né? Então, eu percebo que quando eles decidem fazer o tratamento, eles vão lá e fazem mesmo, mais do que as mulheres, que às vezes ficam ali, né? Mulher povo faz um, faz outro, viu? O homem, quando decide, né? Ele segue o tratamento mais contínuo, assim, mais é legal. rigoroso. Ô, Leila, me fala. Agora, eu acho que uma coisa importante para falar, a gente está falando do transplante, e tudo. Peraí que desligou aqui a luz. Foi esse caseiro aqui, pronto. Acho que é importante, assim, que o transplante traz um resultado que nenhum tratamento consegue quando já se perdeu bastante cabelo. Mas, mais importante do que trazer o cabelo de volta, né, é não perder. Então, aos Não primeiros perder. sinais, já começar o tratamento, já fazer o tratamento clínico, porque aí você vai, no mínimo, assim, diminuir muito a velocidade de progressão da calvície,
vai segurar, melhorar um pouco, principalmente antes dos 30 anos, principalmente a parte de trás, né? E aí, quem sabe, não vai precisar do transplante. E você faz bastante tratamento clínico aí? Eu faço. E eu acho que isso é uma coisa que muitos homens eu escuto falar assim: ah, doutor, eu não vou tomar isso não, eu não vou passar isso não, vou deixar cair, depois eu faço um transplante. Ah, Então, que eu escuto derrotista, isso né? ainda. Eu falo para o paciente, então é assim, você vai engordar, comer, comer até engordar e fazer aquela cirurgia da redução do estômago? Não faz É, sentido, não não tem é sentido, né? inteligente. É porque eles falam, ah, eu me arrependo, eu não tratei, não quis tratar e tal, e agora eu tô aqui. Então, assim, sempre vale a pena educar para tratar o quanto antes. E mesmo quem já pensa em fazer um transplante, tem que tratar, porque a maior parte das pessoas já perdeu até mais cabelo do que a gente consegue colocar numa sessão, né? Então, precisa tratar o cabelo em volta. Também é muito comum o paciente chegar e falar, ah, eu vim aqui para fazer porque eu não quero tratar, né? Só que os objetivos são diferentes, um não substitui o outro. O tratamento é para segurar o seu cabelo, evitar que piore, manter o que você tem, e a cirurgia é para colocar onde perdeu. Ô, Leila, e quem faz? Por exemplo, uma dúvida que a gente está pulando totalmente para as perguntas que eu Ah, formulei, é verdade. desculpa. Mas E estão aqui, quem estão aqui. faz? E quem faz o transplante precisa depois continuar com o tratamento? Ou a pessoa faz o Claro. transplante, ela se vê livre de todos os tratamentos? Pois é, aí que eles se enganam. Porque eu falo que aí você assinou ali naquela linha, assinou o contrato, quero ser cabeludo. Então é um compromisso maior em cuidar do seu cabelo, da área em volta de onde foi feito o transplante, para não precisar de outra sessão, por exemplo. Então, os objetivos são diferentes, são complementares e tem que continuar fazendo tratamento clínico. Inclusive, eu falo assim, que é como se fosse um curso de inglês, né? Se você se incomoda com o seu cabelo, você tem que começar do começo. Qual que é o básico? Ah, vou fazer o tratamento em casa. Shampoo, loção, comprimido, medicamentos. Ah, Isso. não, quero alguma coisa a mais. Puxa, então eu vou no médico dermatologista e vou fazer outros tratamentos, de delivery, microinfusão de medicamentos, Isso. intradermoterapia, MMP, É, microagulhamento, laser fracionado, enfim, todas as tudo isso. alternativas que complementam o tratamento clínico e reforçam. Aí, puxa, mesmo assim, estou insatisfeito, queria mais. Aí vem a cirurgia de transplante capilar. E muitos querem pular e já ir pro Para o transplante transplante. direto. Ah, entendi. O Alisson está perguntando qual o máximo de fios transplantados. E ele perguntou É. também se um O super máximo. calvo, queria saber o Uhum. valor, mas depois a gente fala. Mas Tá. o máximo de fios transplantados, né? Então, assim, A gente sempre tenta, né, ver o máximo possível, né, para fazer valer a pena a sessão. Agora, o máximo de fios vai depender se tem uma área doadora excelente, uma densidade, unidades foliculares com 3, 4 fios. Então, assim, eu posso falar para o Alisson qual é o meu recorde de fios transplantados em uma sessão. E posso falar fala. também a média de fios. Então, puxa, faz tempo que eu não bato, infelizmente. Eu falo assim, tem o lado bom e o lado ruim de ter esse recorde, né? O meu recorde é 11.800 fios, né? 800 alguma coisa, fios, né? Em uma sessão. A média é por volta de 7.500, tá? Entendi. É, aliás, é interessante até falar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né? Às vezes um número de fios que não é tão real assim. Então, eu tô te falando aqui o que é real, o Certo. que é verdade para Verdade. pessoas grandes, tá? É. Mas também quem tem uma cabeça grande, que a gente consegue tirar muito, geralmente tem uma área doadora grande também. É, Então, não é tanta vantagem. quem que é um bom candidato para o transplante, assim? Quem que pode fazer um transplante? Para a gente. Bom, na verdade, assim, acho que a gente pode responder quem não pode fazer, né? Porque o restante pode. Por exemplo, quem tem alopecia areata não é um bom candidato, né? Certo. Mulheres, depende da área doadora delas, né? Se é uma área doadora que tem comprometimento ou não, né? E depende do quanto elas perderam, né? Então, É. para as mulheres é mais importante ainda fazer um tratamento clínico prévio, ter uma chance maior de cair mais cabelo nos primeiros 3 meses. Ah, e os homens, em geral, eles podem fazer o transplante. A gente evita fazer em homens com menos de 30 anos, né? Homens com Certo. menos de 30 anos,
eles têm chance de melhorar mais com o tratamento, a calvície não está tão bem delimitada. E a gente fala, tem um conceito que é o banco de reserva capilar, né, Fê? Sabendo usar, não vai faltar. Então, você tem que usar o cabelo da melhor maneira. E muitas vezes, se você faz um transplante com 25 e depois o outro com 30, quando chegar lá com 40 anos, não vai mais ter cabelo, né? Da onde tirar, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso pelo paciente. Porque muitas vezes o que eles querem é assim, ai não, aumentou aqui minha testa 2 milímetros, a vida tá terrível, vou fazer um transplante. Não é isso. Tem que tratar, tem que segurar, estabilizar. Tem que Então, tratar, né? O pecado é esse. O tratar. transplante é um caso para mais avançado mesmo, Isso, a né? gente raramente faz, por exemplo, a coroa em paciente antes dos 30 anos, porque às vezes o paciente vem com um grau mais avançado de calvície, como esse que o Alisson perguntou, né? Então, um grau mais avançado de calvície, geralmente, né, a gente vai colocar na parte central, a parte do topo, que é onde sempre vale a pena ter cabelo. E às vezes deixa a coroa para uma segunda sessão ou para fazer tratamentos e que a coroa pode melhorar, né? Entendi. Não Ela sei se eu responde respondi melhor, tudo. né? Responde Então, melhor a ao coroa que tratamento. responde melhor aos tratamentos com Do que, por MMP, eu exemplo, faço aqui, bastante assim, onde MMP, já não tem mais nada. Sim. que Você já faz está bastante liso, né? MMP? Sim. Onde, Faço. onde já ficou liso, não volta. Massa mais. Mas Ô, onde Leila, tem mais cabelo, a resposta é melhor, né? Por mais que os pacientes entendi, né? queiram o contrário, né? Por entre onde tem mais cabelo, a resposta é melhor. Certo. E conta pra gente, Leila, você tem feito, por exemplo, em alopecia frontal fibrosante, se estiver estável? Você Então, tem? os últimos 2 anos, quando o Sérgio Bano Galvão fez aquele estudo, a retrospectivo, né? Mesmo assim, ainda é um estudo pequeno, né? Já fiz de alguns pacientes, mas poucos, Fê. Por quê? É uma Primeiro, eu dúvida. ainda. Não, então. É É, que antes eu não fazia e agora eu tenho alguns é, pacientes que eu fiz, mas são poucos. Porque o que esse estudo mostrou é que mesmo quem faz, a gente tinha duas preocupações principais. Uma, reativar a alopecia fibrosante, reativar a doença. E outra, perder o cabelo, né? Então, o que a gente vê é que não tem reativado tanto a doença. Agora, a questão da pega não é igual, né? Então, depois de um ano, a pega costuma ser de 80% do resultado de um paciente que não tem uma alopecia cicatricial. ah, Só que, isso tudo bem, mas assim, a gente pensa a longo prazo. Depois de 5 anos, mais da metade perdeu mais de 50% dos fios. Então, o que eu tenho indicado são cirurgias menores, mais em áreas testes, né? E aí o paciente vai se convencendo. Tem um que agora vai fazer a segunda sessão e tá com um bom resultado, mas assim, não é igual ainda o de alopecia, o de calvície, por exemplo. calvície androgenética, né? Mas isso Então, quando depois de 2 anos, estável, né? Com é, tratamento. isso é importante também, porque a gente falou de alopecia areata, porque existem vários tipos de calvície. Não é Uhum. só um tipo de calvície, são Vários vários tipos tipos de queda de cabelos, de né? queda de cabelo, Às vezes é calvície. o cabelo caindo, o cabelo afinando, né? Tem que Então, a ver gente por tem quê. vários tipos. A indicação clássica do transplante é a calvície androgenética, né? Isso, Muito que é mais a masculina mesmo, né? Pelo sim, a indicação padrão. clássica são homens, né? Então, a idade média do homem que faz o transplante era de 40 anos e agora caiu um pouquinho, tá entre, né, 35 anos, né? Então, os homens estão procurando e estão procurando mais cedo, né? Mas essa é a idade média de quem faz a primeira sessão, Fê. E o ano Você sabe passado, que assim, foram feitos 735 mil transplantes no mundo todo de cabelo. Ou bastante, né? seja, está em crescimento, sim. É muito. E sabe, antes as pessoas tinham uma preocupação muito grande em esconder, né, que fez um transplante de cabelo. Era assim, a pessoa tinha que sumir por um tempo para poder fazer um transplante de cabelo. Porque ainda tem que raspar o cabelo, né, Leila? A maioria É que das depende técnicas. da técnica de implantação, de retirada, tem que raspar o cabelo. Então, na técnica FUI, para retirar, o ideal é raspar o cabelo, né? Seções menores, tirar um ou outro fio, tem como fazer sem raspar, né? Mas em geral a gente raspa a parte de trás. Aí a parte de cima, da frente, de onde vai colocar, depende de qual padrão, se perdeu tudo ou se é densidade. Então, em geral, se a gente vai colocar para dar mais densidade,
o ideal é raspar, porque tecnicamente a gente consegue uma Fica densidade um que é resultado melhor. 15% maior, então vale a pena. Mas eu acho assim, antigamente escondiam mais, mas hoje ainda escondem, né? Tanto que Ainda é é. o que você viu que a gente está tendo um aumento da procura agora nesses Na últimos 4 pandemia. meses, porque as pessoas estão se expondo menos, viajando menos, Tem o contato evento, por né? online, home office, então eles conseguem Oi, oi, voltou? Tá disfarçar travando. melhor o transplante. Voltou, Fê? Voltou. Aí o Alec Bariani, eu acredito, está perguntando se a segunda sessão é o mesmo valor da primeira, se quando precisa de ajustes. Ajustes. Ah, Não sei, deixa eu ver. percentual No, em média do valor no para esse caso de segundo. apenas um ajuste. Eu acho que seria uma segunda, né? Uma segunda. Uhum, uhum. Ajuste, esse segundo ajuste em porcentagem. Olha, Alec, em geral, o paciente que precisa de uma segunda sessão, a gente tenta fazer tão grande quanto a primeira, às vezes um pouquinho menor pela área doadora, né? Então, acho que depende de caso a caso, né? É difícil responder, Acho que valor porque a também é gente tenta difícil. fazer o máximo possível em uma sessão e resolver o problema em uma sessão. Então, eu acho que a quantidade de pacientes que tem indicação de uma segunda sessão e que acaba fazendo depois de um ano é por volta de 10, 15%. Aí tem uns 15% que vão fazer depois de 2, 3, 4 anos, sabe? Eu falo que tem que curtir o topete, Fê. Tem que aproveitar o cabelo, curtir, né? E depois, quando estiver incomodando, a gente tá lá, mas tem que tratar para não perder mais, E para não continuar me o tratamento, quebrar. né? Nunca parar. Exatamente. Eu Exatamente. adorei assinar o termo, eu quero ser cabeludo, assinou, tem que fazer tudo. Aham, aham. E o Luiz perguntou se existe caso que não dá para fazer o transplante. Existe casos, assim, por exemplo, de calvície, presumo, né, Luiz? Acho que tem pacientes que têm, por exemplo, uma idade bem baixa, são jovens e que têm uma perda já extensa e uma área doadora bem comprometida também. Aí tem alguns casos que não vale a pena fazer, né? Não é questão de não dar para fazer, mas não vale a pena fazer, né? Ou às vezes a gente prepara, faz um tratamento prévio para avaliar se tem um potencial de melhora. Porque Mas tem que ter da pensando em onde tirar. calvície, pensando em calvície mesmo, em geral, dá para fazer. O que a gente fala é assim, se o homem pensa em fazer, é porque geralmente dá para fazer. E as mulheres, se elas querem fazer, tem uma chance aí de 20 a 25% de elas realmente terem indicação, porque muitas mulheres vêm para querer ficar mais cabeludas, mesmo que não tenham perdido muito cabelo. Então, assim, Ah, é. e muitas têm comprometimento da área doadora, e aí a gente tem que analisar o quanto isso vale a pena também. Tá, mas hoje eu achei que bastante homens já não tivessem mais jeito. Na verdade, vocês conseguem Uhum. dar um jeitinho, então, para quase todo mundo? Sim, muitas vezes não vai ficar completamente cabeludo, pode ser que precise de 2, 3 sessões até. Então a gente sabe que 80% dos homens têm área doadora para fazer até 3 sessões. E com 3 sessões, mesmo quem tem uma calvície grau 7, pode não ficar completamente cabeludo, mas melhora muito, né? Melhora muito. E às vezes você tem que tirar pelo, Leila, você já teve de outros lugares, por exemplo, Sim. do corpo para colocar na cabeça. É Uhum. possível. Assim, é possível. A prioridade é colocar, é tirar do cabelo para o próprio cabelo, porque é o que fica mais natural, é o que fica melhor. Então, por exemplo, na linha anterior, tem que ser, né, do próprio couro cabeludo. Mas, por exemplo, uma segunda sessão, terceira, a gente já não tem tanta área doadora, a gente consegue pegar principalmente dessa faixa abaixo do inframandibular, né, da barba e dá para colocar numa densidade espalhando, né? É diferente o crescimento, o diâmetro, mas dá para ser colocado porque ajuda na cobertura. Então a barba é o principal e depois vem os pelos corporais, primeiro a parte do tronco, né? O tórax, mas a barba costuma ser a segunda área depois do couro cabeludo. Mas o Ah, que que eu legal. acho, Fê, é que se a gente usar de maneira adequada a área doadora do paciente no couro cabeludo, isso acaba não sendo tão necessário assim. Então, tem que ter um plano de tratamento a médio e longo prazo para aproveitar essa área doadora e colocar os fios de maneira a fazer render. Porque não é só o número de fios que você tira, né?
é como você coloca esses fios para dar um efeito óptico de cobertura, para meio que multiplicar o efeito dos fios transplantados. Usar de uma forma inteligente, né? Dependendo da Exatamente. posição que ele ficar, ele vai ficar mais legal ou não. É bem E legal onde isso. colocar? Sim, sim, é o E isso efeito de. provavelmente é o que diferencia um bom cirurgião, né, que faz um trabalho melhor do que outros, né? Provavelmente essa experiência. Eu acho assim, é uma cirurgia que envolve muitos detalhes. Então, tem desde a temperatura da sala, a umidade, o veículo que fica o fio, as máquinas, o instrumental que você usa, que é delicado. Não posso deixar de falar da importância, Fê, de ter uma equipe bem treinada, né, que sabe lapidar os fios, entrega esses fios, e mesmo a colocação também, porque é uma equipe, são 6, 7 pessoas, né? Por 6, 7 horas, o dia todo para isso. É o dia Então, todo. é interessante alguém que só faça isso mesmo da vida, porque não tem muito como, né? Se você opera 3, 4 vezes por semana, não tem como você fazer outras coisas, porque Outra o outro coisa. dia você vai ver os pacientes que você operou, né? E os pacientes novos que vão passar em consulta. Então, acho que quanto mais você faz algo melhor, você fica nisso. E eu acho que, né, modéstia à parte, é uma arte, né? Então, Claro que é. é artesanal, é uma grande responsabilidade, né? Mesmo você, quando vai fazer um preenchimento, vai fazer um laser, você deixa É. a sua assinatura no paciente. Então, eu costumo deixar que eu Eu deixo a acho. assinatura no paciente, mas a minha assinatura é invisível, porque eu não quero aparecer. Eu não É. quero que ele lembre de mim, eu quero que ele olhe no espelho e fique feliz. E achar que ele nunca perdeu o cabelo, que já era dele, né? Exatamente, Esse, exatamente. E que eu leio desse tempo que o paciente faz a cirurgia. Como que é? É no hospital, é na clínica, ele fica anestesiado, ele fica acordado. Conta pra gente como que é. Tá bom. A gente opera tanto na clínica, que tem sala cirúrgica, infraestrutura para isso, quanto em hospital. Agora, com essa questão da pandemia, a gente não voltou ainda a operar em hospital, então estamos operando os pacientes asa 1, enfim, os pacientes que não têm nenhum risco, nenhum problema de saúde, por todas as questões envolvidas, né, com a quarentena, a pandemia e o distanciamento. A cirurgia é feita com uma médica anestesista, né? Um médico anestesista da equipe, e é feita uma sedação leve, como se fosse uma sedação de endoscopia, né? Com uma bomba de infusão, então é bem leve. Então, faltando mais ou menos. Ele dorme, né? A maior parte dos pacientes pede para dormir, ele tem como ficar acordado, É fica muito ouvindo tempo, né? música. Mas alguns até conversam um pouco, tudo conosco, mas não se lembram tanto. E aí, faltando mais ou menos 1 hora para acabar a cirurgia, a sedação vai superficializando e ele acorda, né? Então, a gente faz também aquela monitorização do nível de consciência também. Então, é bem tranquilo. Bem tranquilo. E ele vai embora para casa no mesmo dia, né? No mesmo dia, e fica em repouso até o dia seguinte, quando vem para a clínica para fazer a primeira lavagem, a primeira limpeza do couro cabeludo. Ah, que legal, que legal. Então, quem mora fora, por exemplo, se tiver alguns pacientes de Araçatuba, eles vão para Uhum. aí, vão fazer num Eu dia. operei de Araçatuba semana passada, na verdade, Birigui. Legal. Uhum. Aí eles vão operar num dia, vão Sim. dormir aí, vão no outro dia passar em consulta e podem vir embora depois. Sim, pode ir embora depois. O paciente mesmo, ele não pode dirigir no dia seguinte de manhã, mas a partir da tarde ele pode, mas o acompanhante dirige, ele pode voltar. Mas é chão, hein, Fê? É chão, é muito longe. Acho que é melhor você falar que não pode dirigir para não ficar mais um dia, porque é É chão, verdade. chão, eu acho que é mais confortável até passar mais um dia aí, porque não tá tão perto assim. Não, não é perto, viu, Leila? É bem longe. Mas olha, as pessoas daqui Mas vão eles muito vêm, por fazer. exemplo, na sexta, aí passa o fim de semana em São Paulo, faz um pouco enfim, geralmente é muito turismo gastronômico, né? O pessoal já vem com a Come bem, família. Não sei é agora, muito né? Mas bom. Mas as pessoas daqui do interior vão se tratar muito em São Paulo, né? Então tem sim, esse sim, fluxo bem, a gente acostuma com a distância. Leila, o sim. Robert, acho que é Robert Pires, perguntou já 2 vezes se você faz o visagismo
para conseguir desenhar a aplicação dos Sim. fios na fronte, né? Como que você faz esse desenho? Como que você decide isso? Então, acho que tem a ver com aquela resposta da arte, né? Então, a gente vê as proporções, simetria, né, da face, de acordo com o formato de rosto, se vai fazer o ângulo temporal ou não. Então, sim, é o visagismo, né? É ver o desenho que fica melhor, mas a gente também vê onde ele tinha cabelo com 20 anos, né? E não é lá que a Fotos. gente vai colocar o cabelo, né? Tem que colocar um cabelo num lugar que fique bom daqui a 20, 30 anos, que não fique parecendo algo artificial, a testa muito pequena, uma testa mais feminilizada, né? Porque muitos pacientes não querem ter nada de entrada. E Fer, homem tem entrada. Quem não tem entrada é mulher, criança, adolescente. O que a gente faz é deixar tudo em medidas proporcionais de acordo com o formato do rosto. Então, sim, faço o visagismo. Sim, mas é uma questão, isso É envolve, não uma tem muito certo ou errado, né? É uma arte, assim. Mas por isso que a escolha do profissional é importante, né? Você vê Sim. qual que é o que ele acha bonito, qual é o padrão que ele usa, né? Eu acho bem legal. É, a gente Isso é sempre a sua pede para assinatura, né? sim, mas eu não quero aparecer, não. Mas a gente sempre pede para trazer uma foto de como era antes de perder, né? Não vale aquela foto de criança, cabelo tigelinho, mas uma foto de como era antes de perder e uma foto de como gostaria que ficasse, que são coisas diferentes, né? Muitas vezes eles querem ficar como era antes de perder nada, né? Mas eu tenho que É, entender a expectativa desse paciente. Muitas vezes a gente passa metade da consulta tentando alinhar a expectativa à realidade, né? Então a gente é. passa metade da consulta, o paciente ele vem às vezes com o cabelo só daqui para baixo da orelha, né? E ele fala, mas como assim não ficar completamente cabeludo em uma sessão, né? Então a gente fala, olha, a gente tem por volta de 100 mil fios, né? Aqui eu consigo colocar 8 mil fios. Não é. Oi? Prático, né? Tá falhando um Então a pouquinho. gente Voltou. tem pacientes que têm uma expectativa, puxa, o que vier é lucro, mas a maior parte quer ser completamente cabeludo. Ah, é. Todo mundo quer ficar com o cabelo melhor do que era antes. Eu Sim. ia colocar umas fotos aqui, mas eu acho que vai falhar se eu colocar. Então, eu vou deixar para colocar no final, tá? Porque se travar não fica tão ruim. Ó, tem Tá, mais algumas. Eu acho que tá. ficou uma pergunta, então. A pergunta que eu ia fazer, eu Hum. acho que a gente já respondeu, mas é que quanto antes fizer o transplante é melhor. Se quanto antes é melhor, qual é o time do transplante, Hum. né? Acho que é uma Não é boa muito pergunta. cedo, mas também não é muito tarde, né? Eu tenho indicação de fazer o transplante, né? Se a gente pensar na indicação, tem uma indicação que é técnica e mais simplista, que é ter de onde tirar e ter onde colocar, né? Então, a maior parte dos homens vai ter essa indicação quando ele vem para o consultório. Mas o que assim, eu acho que não vale a pena, às vezes, gastar uma sessão, né? Por uma sessão pequena. Então, muitas vezes vale a pena. Cada um sabe, né, Fê, onde o calo aperta. Então, É. eu muitas vezes falo: olha, você tem indicação de fazer. Você se incomoda com isso a ponto de fazer um transplante de cabelo? Porque tem que tratar, tem que fazer os outros tratamentos também. Isso você vai fazer independente. Ou então vamos dar uma chance e ver os outros tratamentos do jeito que tá agora. Tá te incomodando? Né? Ou você tá com medo de piorar. Então vai fazer o tratamento. Ou do jeito que tá agora já te incomoda a ponto de fazer o transplante. Muitos já vêm com aquilo decidido. Não, eu quero fazer. Do jeito que tá agora, não dá Incomoda mais. muito. Mas às vezes é um paciente muito jovem, ou não perdeu tanto cabelo, ou não fez nenhum tratamento antes. Então vale a pena tratar antes, ver como fica e depois reavaliar essa indicação. Às vezes, com o que melhora com o tratamento, pode ser que ele queira seguir sem a cirurgia, aí é melhor, né? Porque a gente tem essa Melhor. ordem lógica de tratamento. Mas acho que eu respondi. Respondeu. O Alisson perguntou se o cabelo transplantado não cai mais. Sim, na verdade, assim, Alisson, ótima pergunta. Essa é uma grande sacada da cirurgia, né? Porque a gente tira o cabelo de uma área da parte de trás,
né? Onde a resposta à hormonal é praticamente zero, a genética da calvície, e o cabelo ele funciona como um mini órgão endócrino. Então, você coloca o cabelo aqui, o fio de cabelo, e ele vai crescer aqui como se ele estivesse ali atrás, ou seja, ele vai continuar crescendo e nunca afina. Então, ele cresce, cai, vem um novo fio, tudo, e ele nunca afina. Então, essa é a grande sacada da cirurgia. Se a gente fosse colocar fios que depois fossem afinar, não valeria a pena. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande responsabilidade nisso, de colocar um fio numa região que você vai continuar tendo esse cabelo para o resto da vida. Então, por isso que eu estava falando que não pode ser uma linha de implantação muito baixa, porque depois fica estranho você com 70 anos tendo o cabelinho aqui no meio da testa. É verdade, tem que pensar em tudo isso, né, gente? É bem A gente interessante. pensa. Eu acho Eu legal. falo assim, que eu não quero ninguém, quando eu for velhinha, vindo na minha clínica e me dando uma bengalada na cabeça. Olha, é verdade, você tem razão, né? E aí, e outra coisa que é interessante, porque quando faz o transplante e não trata, e não continua o tratamento, não tenta evitar, vai ficando aqueles pelos solitários lá. Então, é importante fazer o transplante, entender a importância de continuar tratando e preservar, né, Uhum. tudo que você puder preservar com o tratamento tópico e no consultório, né? Exatamente. E tem que resgatar esses pacientes, porque na verdade a gente acompanha por um ano, o resultado final então é um ano, né? Você coloca o cabelo, ele quebra na base, começa a crescer depois de 2, 3 meses, e aí o resultado assim, entre 4 a 7 meses cresce bastante cabelo, depois vai crescendo até um ano o resultado final, né? Muitos pacientes, quando dá 6, 7 meses, falam, nossa, tô ótimo, somem, não voltam mais e param o tratamento, pronto, né? Tudo. Aí depois volta, depois de uns 3, 4 anos, então, deu uma piorada aqui atrás, onde não colocou e tal, né? Porque assim, o meu objetivo, o nosso objetivo como médicos, né, Fê, não é vender cirurgia, resolver o problema do paciente, e se a gente puder evitar intervenções cirúrgicas, melhor. É Por isso que é melhor. importante fazer tratamento clínico. Certo, Você tem né? dificuldade em fazer com que os pacientes tenham essa aderência ao tratamento? Tenho. Eu tenho pacientes muito fiéis, muito certinhos, que vão todo mês e fazem MMP todo mês, haja o que houver, né? Uhum. Mas eu tenho alguns pacientes que desistem, né? Então, eu tenho pacientes que usam o minoxidil por um tempo, por exemplo, e depois param. Mas pessoas que vão fazer na clínica mesmo, eles fazem, depois já vão parando, e várias pessoas falam, acho que eu vou fazer um transplante mesmo, e depois não faz nada do que você vê ficar careca. E eu sempre falo para os pacientes assim, tempo é cabelo. Você é muito Isso. novo para decidir se você quer ser careca ou não. Quando vê um menino com 18, 20 anos, você fala, você é muito novo para decidir isso. Não Isso é um desencana, mantra também. Eu não também falo desista. isso. Tempo é cabelo. Tempo é O que eu cabelo. vejo é assim, vem pacientes com 30 anos e falam, agora eu não posso ser careca, eu não posso ser calvo. Daqui a 10 anos eu vou estar casado, vou não sei o que lá. Aí tudo bem. Aí eu vejo o paciente de 40 anos falar a mesma coisa. E a gente, no começo do ano, até operou um paciente de mais de 75 anos, né? Que queria E ter assim, cabelo. quem sou eu para julgar, né? Ou seja, será? O cabelo é importante para você hoje? Você tem 25 anos. Daqui a 15 anos não vai mais ser importante? O que vai mudar? Para mim, tem É, muitas coisas assim. Fazer atividade física, estar bem com o meu corpo, que acho que é uma boa comparação. Há 15 anos hoje continua sendo importante, né? Então, eu acho que às vezes eles querem ser mais imediatistas, né? Mas tem que pensar que o tratamento para cabelo é um investimento a médio, longo prazo, né? Aí você fala assim, mas por quanto tempo eu vou fazer o tratamento? Olha, a longo prazo, contínuo, enquanto o é. cabelo for importante para você, né? Não pode falar que é o resto da vida, né? Mas realmente a Eu, adesão ao tratamento é muito baixa, né? Tratamento bem tópico para baixo. pele é 30%. Para cabelo, minoxidil, por exemplo, é menos que isso. E a maior parte só usa por meio ano. Então, nem consegue ver os resultados do tratamento. Então, é importante a gente educar esse paciente para que o tratamento entre numa rotina.
Eu acho bem legal assim tratar. Eu acho que ainda o cabelo ainda não está na listinha de prioridade dos homens, talvez por desinformação mesmo. Eu falo para você, encontro de turma, você deve ter visto, é assustador você ver quantos colegas ficam carecas, né? E é incrível, eu falo, ou tá todo mundo gordo, ou tá muito careca. Mas você fala, poxa, uma média de 40 anos. Os homens. Aham. E isso, e você vê, fala, poxa, mas esse cara era tão bonito, olha como ele tá hoje. Geralmente tá careca. Então, assim, Na verdade, assim, eu acho que é, às vezes eu vou em congressos, né? Bom, esse ano tá difícil, né? só online. Mas eu fui num congresso que era a beleza masculina, tal, e aí tinha todos os tratamentos pro homem, o meu era o último, e eu fiquei vendo, né? E falei, olha, desculpa, tudo bem, esses tratamentos são ótimos, mas o que mais rejuvenesce o homem, se ele tá calvo, é Cabelo. ter cabelo, é ter cabelo. É Aí todo mundo deu demais, risada, gente. assim, mas muitas vezes o efeito de rejuvenescimento é de 10, 15 anos, né? Porque recupera muito. Muito, gente, Nesses muito. encontros de turma, eu fico quietinha, as pessoas vêm tirar sarro, olha ali e tal, precisa passar na Leila, precisa não sei o quê. Mas, gente, eu acho que tem que ver se realmente incomoda, né? Então a É. gente não vê problema onde ele Eu acho que não a tem. geração que está vindo agora é uma geração que o homem ele tá assumindo mais esse papel. Poxa, eu quero ficar mais bonito, sem peso nenhum, sabe? Não Que tem é mais, ótimo. não tem mais estereótipo. Ah, o homem que se cuida, ele é isso ou é aquilo. Eu acho que está perdendo um pouco esse preconceito que muita gente tinha e até as próprias pessoas têm, né, de se cuidar. E eu acho que você vai ter muito trabalho pela frente, porque as pessoas vão começar. Isso uma hora a pessoa vai perder, falar, deixa eu lá colocar o cabelo, ou deixa eu vou começar a me cuidar. Então, eu acho que é Eu uma área acho que que tem também muito. tem o fato assim, a gente tem uma exposição na mídia, né? Mais pessoas conhecidas falando o que fizeram, contando a experiência. Então, às vezes aparece alguém Eu vou famoso que colocar essa fez, foto. Eu e aí coloquei hoje aumenta a lá. repercussão. Eu coloquei hoje, assim, para pegar algumas fotos na internet, né? Para não pegar foto de paciente, pegar de internet. E aí coloquei transplante de cabelo. Aí eu não Aham. conheço essa pessoa, porque eu também. Aí apareceu, eu tô bem em cima. Mas apareceu, ele Aham. chama Lucas Luco. E Ah, sim, ele sim. é famoso, ele colocou um monte de foto do transplante que ele fez, sabe? Tá, tá. Os fãs Aham. acompanhando. Então eu acho que quanto mais as pessoas, assim, Estão os divulgando, né? famosos começam a se expor Sim. e falar, olha, eu fiz, e daqui uns dias todo mundo vai ver que ele ficou mais bonito, e vão começar a falar também, E né? ver como é a recuperação, ver que é tranquilo, né? Então, legal. Duro que Opa, eu saí bastante bem na foto. frente das fotos, né? É, eu não tô vendo depois aqui. Ninguém tá vendo, só na verdade eu peguei umas fotos para ver a diferença que o cabelo faz numa pessoa, Sim, né? sim, Nem sim. sei se esses resultados são os resultados possíveis. Por exemplo, um paciente igual esse, eu não sei se, São, mas ele são. parece que tem bastante Mas, área doadora, né? aparentemente, sim. Aparentemente possível, sim. Mas como você consegue mudar, né, muito Você sabe que nos congressos de transplante de cabelo, eles sempre mostram o Bruce Willis, né? O Bruce Willis, que ele fica bem sem cabelo, né? O Vin Diesel ficam bem sem cabelos, mas a... mostram que eles, mesmo assim, ficariam melhor com cabelo. É melhor claro com que a gente cabelo? talvez seja tendencioso, mas fica melhor com cabelo, mesmo E assim. tem pessoas que têm também, outra indicação que eu acho legal, não só falando, tem pessoas que, mesmo não tendo um diagnóstico de alopecia mesmo, androgenética, elas ficariam Uhum, melhores com o cabelo aqui, né? Se você uhum, diminuir a é, testa com o cabelo. Você tem feito, sim. Leila, em mulher? Eu acho que é até importante você falar isso, até pelo fato de ser mulher, acho que as mulheres até me procuram mais para fazer redução de fronte, redução de testa, testa em M, fronte proeminente, né, que seria aquela fronte olímpica. Então, são mulheres que não têm calvície, mas têm a testa constitucionalmente maior, né? É, na verdade, só 20% das mulheres têm aquela testa redondinha, bonitinha, que todo mundo gostaria de ter, sabe? Eu mesmo tenho entradas, enfim. E Eu tem muitas também. mulheres que se incomodam com Testão. isso. Tem muitas mulheres que se incomodam com isso. E tem como fazer, sim,
essa redução, colocando o cabelo para harmonizar a linha anterior. E fica muito bom, fica natural. Tem só a questão, porque às vezes, assim, como não tem calvície, tem uma área com nada de cabelo e uma área com tudo de cabelo, a gente consegue uma densidade cosmética, né, no transplante capilar. O que que é isso? Você consegue colocar por volta de 80% da densidade original de fábrica. Então, às vezes pode ser que no lugar que a gente colocou, em uma sessão, não fique tão denso quanto quanto é a região atrás, né? Mas algumas pacientes têm esse detalhe que pode ser que precise de uma segunda sessão para densidade nessa região, porque elas não têm calvície, né? Entendi. E é engraçado isso, né? Que você falou, atendo homens, tudo. Mas eu queria falar que 70% dos pacientes da clínica, tá? Que fazem os tratamentos de queda de cabelo são mulheres, tá? Então, as mulheres são quem mais procura tratamento de queda de cabelo, né? Sim, agora, os homens são a maioria que fazem o transplante. Mas as mulheres se preocupam muito com isso e aumentou muito a busca das mulheres para tratamento de queda de cabelos. Elas também fazem transplante, por exemplo, de sobrancelha, né? Isso, que então, é super legal, né? Tem algumas peculiaridades, né? Porque tem que cortar, né? Porque se a gente tira do cabelo, tem que tirar os fios que são mais próximos, né, do diâmetro da sobrancelha. Então tem que assentar, tem que cortar sempre que continua crescendo. Mas fica bom, sim. Mas é uma ajuda sempre, né? Sim. Ó, deixa eu falar aqui, tem algumas coisas super legais. Então, Os dermatos são os únicos que não envelhecem. Não, a gente envelhece sim, gente. Vários elogios para você, do Hervéquio. Vários elogios, ele encontrou até o amor da vida dele. E eu acredito, porque geralmente quando você começa a se amar e se cuidar, é muito mais fácil as pessoas te amarem. Eu concordo plenamente. Não é só o resultado de ter ficado mais bonito, é o resultado de se amar, de começar a se cuidar. Isso transmite mesmo, gente. Sim, isso é uma coisa que vai. E a gente percebe, porque como acompanha por um ano os pacientes, às vezes o paciente, antes ele é mais tímido, mais introspectivo, e aí vai crescendo o cabelo, ele também emagrece, vai fazer atividade física, coisa namorada, enfim, eu acho que vai mudando, né? E eles vão acho que quando ele dá esse passo, eu acho que quando ele dá esse passo de falar, eu vou me cuidar, eu me amo, isso muda várias coisas nele, e isso é um passo muito legal. O Alisson tá bravo aqui com a gente, que é para falar da média de preços, para não fugir dessa questão. Alisson, tem que ser com a doutora Leila, porque eu não faço transplante, então eu não posso te falar o preço. Tá bom, bom. Alisson, na verdade, depende de caso a caso, né? Da técnica que vai ser usada, da quantidade de fios, né? Eu posso dizer que entre 20 a 30 mil reais, acho que é uma boa média de valores. Então, tá bom, gente. Não é para deixar cabelo cair, então vamos tratando. Isso, exatamente. E transplante de barba aqui também pode ser feito. Aí é um valor, pode ser, dependendo da quantidade, é um valor que pode ser menor, dependendo da quantidade. Tem uma pergunta aí sobre transplante de barba também. E a gente tira a barba da própria barba para as áreas de falha. Isso também aumentou. Eu falo que eu sou uma dermato mais velha, né? Que eu fazia muito, né? Na época, depilação, né? Dos pacientes. E agora eu tiro para colocar na própria barba, enfim. Questão de moda também. Os pacientes queriam tirar aqui, alguns queriam tirar tudo, e falavam, mas você não vai se arrepender, né? E agora é a área doadora para transplante. Que bom que quem não tirou, né? Ó, aí o Robert falou que a gente pode, que você já pode fazer um marketing no mercado como uma harmonização capilar. É uma boa perspectiva, eu não tinha pensado. E que ele vai fazer um transplante para desencalhar. Olha, Robert, eu acho que um bom passo para desencalhar é fazer um transplante. Como mulher, eu vou falar que vai chamar mais atenção, né, Leila? Olha, não sei, eu acho que é muito mais importante, às vezes, para o homem, né? Então, aqui eu tô falando como médica, mas como mulher, não acho que é a coisa mais importante do mundo, mas é aquilo, é o gatilho para você se cuidar e ficar bem. Mas eu falo para os pacientes, eu não trago a pessoa amada em 7 dias e nem um ano, e não é isso que vai fazer, né? Muitos vêm falar, depois de um ano não arranjei namorado. Eu acho que é a decisão de se cuidar, é a decisão de se amar, e as pessoas que se amam, elas atraem mais gente. Exatamente. Eu falei, eu só prometi o cabelo.
As pessoas que se valorizam, gente, faz quem se você é isso que você acha que está te diminuindo, para Sim, você, se você se olhar no espelho e se admirar, isso é o resultado que a gente quer, mas quando você faz isso, todo mundo também faz, né? Então isso é bem legal. exatamente. É exatamente. Eu Aí, até ó, costumo dar o exemplo, por exemplo, né, Fê, que eu, assim, depois de velha, né, enfim, velha, com 37 anos, decidi operar a minha orelha de abano, né? olha, E assim, falei, mano, você tinha orelha de abano? Falei, olha, o pessoal tirava sarro, né? Às vezes quando eu prendia o cabelo nunca e tudo. percebi, nunca vi. Então, mas você vê. E aí eu fiz aquele rabo de cavalo, saí toda feliz, assim, ninguém percebeu, mas eu fiquei feliz, entendeu? Então É eu isso meio que que me senti como importa, paciente, sabe? Eu fiquei me achando. é E acho que isso. até fiquei Isso melhor, assim, pra vida. Então, é engraçado, eu acho que é mais ou menos esse o efeito do transplante de cabelo dos pacientes, que muitas eu acho. vezes os outros não notam. Eles falam assim, ai, ninguém notou. Eu falei, mas não era para os outros, era para você. E Ou que ele bom que ficou ninguém notou, remoendo porque ficou bom. e Foi. muitas vezes ele fica remoendo aquela falta de cabelo e faz um escudo de que eu não ligo para isso. E no fundo ele liga, né? Então ele está Eu há acho. anos, ele tá há anos ali remoendo aquela dorzinha, aquela vontade de ter cabelo e É, não toma essa decisão. Então quando ele toma, muitas coisas se libertam, né? Muitas coisas ruins exatamente. se Eu libertam. acho que é bem o que você me mandou da reportagem da Veja, né? Que as pessoas estão aproveitando, assim, que ninguém tá percebendo Tá muito para vendo? fazer, né? Então, acho que com tudo isso que aconteceu, né, esse ano, esse momento delicado, de repente as pessoas resolveram também, né, olhar para si próprias, o que é importante para mim, né? Deixa eu me cuidar, né? Deixa eu, né? Porque a gente Tratar está os seus vivendo. dragões internos, né? Exatamente. Eu tenho Colocar para visto muito fora. isso. Eu tenho visto muito isso. Ó, o Gomes Leléu, eu acho, ele quer saber como que ele sabe se a calvície dele é androgenética ou areata. Tem que ir no dermatologista, né? Sim. Tem que ir no Procura a doutora dermatologista. Fernanda em Isso, se Araçatuba. for de Araçatuba, vem aqui. Se for da Uhum. região, agora se for em São Paulo, vai na doutora Leila, ou vai. Assim, o dermatologista bem informado, ele não vai ter muita dificuldade em fazer esse diagnóstico, né? Sim, sim. Então, essa é uma questão do dermatologista. O transplante de cabelo já é legal chegar com o diagnóstico, né, Leila, para você. Sim, sim, sim. Eu recebo os pacientes indicados, assim, mais da metade dos pacientes que eu opero vem encaminhado por médicos dermatologistas, estão sendo tratados, e aí chegaram à conclusão, junto com o médico dermatologista, que o tratamento já atingiu o seu objetivo, né? E que agora, a partir daí, para ele conseguir mais cabelo, seria o transplante. Então, ele faz o transplante e depois continua fazendo o tratamento clínico com o médico dermatologista. Ah, que legal. Leila, a gente vai ter que terminar, mas foi uma delícia conversar com você. Eu adorei, Obrigada, sabia? Fê. Você é ótima, super didática, super legal. O assunto é legal, Obrigada. você faz com paixão, isso é tão importante, né? Então, é muito legal mesmo, viu? Ó, Fê, Você vou te tá de falar uma parabéns. coisa, hein? Você sabe, Diga. quando eu terminei a residência, depois dos 2 anos, me ofereceram uma vaga para Birigui, né? Jura? Você tem Falaram família assim: aqui? olha, tem também uma outra médica interessada, você conhece? Aí eu Ah, falei assim: conheço. Daí eu falei: você quer vir aqui conhecer? E aí parece que alguém foi conhecer antes, hein? Ou seja, era pra eu estar jura? aí, hein? Você pensou Juro, em vir para cá? pensei. Jura? Que legal. Olha, mas eu acho que foi legal sua decisão também de ficar aí. Mas que legal. A gente poderia trabalhar juntas, Leila. Não teria Já nenhum pensou? problema. Uma delícia trabalhar juntos. Sempre é bom, viu? Com gente competente. Mas olha, Obrigada. que bom que você não Mas, veio, que está arrasando em São Paulo, com mas uma clínica sorte, de todo mundo. sorte, né? Sorte de todo o pessoal aí com você. Ai, tomara. Eu A não gente tive tem. coragem, Fê. Você foi mais corajosa. É que eu tinha um marido, né, aqui, né? Um quase marido, 10 anos de namoro, que deu um ultimato. Ou você ou vai ou racha. Eu falei, gente, eu vou sozinha, eu vou ficar encalhada. Eu tive um marido que falou: ou você vem ou você racha. Terminando a residência, a gente já começa a arranjar emprego em São Paulo
E aí Exatamente. começa a ter vontade de ficar, aí ele falou, Se você vem, não toma uma decisão, você vai ficando. E São Paulo, né? São São Paulo Paulo te vai se chama, né? absorvendo. Porque tem muita oportunidade boa, mas aqui também foi ótimo, abracei, virei araçatubense mesmo. Graças a Qualidade de vida total, né? E Deus. parabéns pela clínica linda, nossa. Clínica Obrigada. muito bonita. Entrei no Ai, tá site tudo e bem, vi tudo. mas sou muito feliz aqui. Leila, Obrigada, obrigada Fê. então. Olha, Muito obrigada. eu sei que seu tempo é precioso, então eu só agradeço por O você ter nosso tempo, o seu participado. também, imagina. Ah, Ah, mas você é muito top. Ó, e parabéns pela carreira que você está fazendo, pelo seu nome. Seu nome, assim, hoje é referência. Quando eu falo, tenho amigas que não são do HC, quando falam Leila Bock, fala todo mundo super orgulhoso de peraí você. Olha, parabéns Ai, mesmo, viu? obrigada, Eu Fê. fico super feliz de ver o quanto que Que você isso. cresceu nessa área e quanto que você foi pioneira, porque não é uma área de mulher tradicional, mas logo logo a gente vai dominar tudo. É isso aí, né? Se nós somos mais de 90% dos dermatologistas no Brasil, né? A gente Eu tem que acho que a gente representar. tem todo o potencial e é por isso também, né, que eu estou no conselho da SBD, da SBCD, na curadoria do Isso. Funadesp, enfim, acho que a gente tem que representar os Assumir o papel, dermatologistas, né? É exatamente, isso. para Então moralizar tá, tudo. Fê, muito tá obrigada. jóia. Um Espero te ver beijo, muito, pessoalmente em muito breve. obrigada. Espero que tenham gostado. Ah, eu espero também, gente. Quem gostou, Eu compartilha, adorei. manda um aviãozinho para os amigos. Essa Aqui é estão uma. dormindo. Aqui estão Manda para os dormindo. amigos, gente, que essa live ficou Oi, muito legal, viu? Super obrigada. informativa. E Tchau, parabéns obrigada, pelas lives. Leila. Tchau, tchau. Até. Obrigada.